Ótimo dia a todos. Nós vamos seguir esse bimestre com o estudo de dinâmica, a parte da física, que tem um grande físico que contribuiu e estabeleceu uma teoria, a primeira teoria que relacionou as causas que produzem e modificam os movimentos dos corpos. A teoria mais satisfatória. E Newton, que fez esse estudo satisfatório, ele nasceu em 1642 e morreu em 1727. Teve uma vida média longa, né? E muita contribuição trouxe. E ele estabeleceu 3 princípios que são conhecidos como as 3 leis de Newton. A primeira, que é a primeira lei de Newton, o primeiro princípio da dinâmica, ou princípio da inércia. A segunda, que é o segundo princípio da dinâmica, ou segunda lei de Newton, ou a lei fundamental da dinâmica, princípio fundamental da dinâmica. E o terceiro princípio, ou o princípio da ação e reação, que é a terceira lei de Newton. Então, nós vamos iniciar o estudo com o princípio da inércia, ou primeira lei de Newton. O que é importante a gente compreender nesse princípio da dinâmica, que preocupa com as causas que produzem e modificam os movimentos dos corpos. Como que se dá o estado de um corpo. Então, nesse princípio da dinâmica, Newton apresentou 2 estados que um corpo se apresenta. Ou ele está em repouso, ou ele realiza um movimento retilíneo uniforme. Esse movimento retilíneo uniforme, a gente já estudou e sabe que a velocidade é constante. Então, a gente compreende aqui que para que ocorra o estado natural de inércia do corpo, a velocidade dele vai ser 0, ou a velocidade dele vai ser constante e fazendo movimento retilíneo uniforme. Então, como que a gente percebe isso na prática? Na prática é o seguinte, ele no estudo verificou que o corpo tende a manter o seu estado de inércia. Se ele estiver no estado de inércia de repouso, ele tende a permanecer em repouso. Uma maneira de perceber isso, a gente pode imaginar o seguinte: considera esse papel e vamos colocar aqui um corpo, tá certo? Todo mundo já deve ter brincado com isso. Então, desconsiderando o atrito que ocorre aqui, mas se eu puxo o papel, esse corpo aqui, ele tende a sair com o papel ou a permanecer no estado de inércia dele. Por exemplo, o estado de inércia dele aqui, nesse momento, é repouso. Então, eu vou fazer um movimento na pista, né, aonde ele está de repouso. Então, o que ocorre com esse corpo? A pista dele saiu, né? O transporte dele saiu na pista. Mas o corpo tendeu a fazer o quê? Permanecer no estado de repouso dele, de velocidade nula, e no mesmo lugar. Ele só saiu daqui um pouco por questão de que nessa superfície aqui, apesar de lisa, ela não está tão perfeita, ela tem resíduo aí desse material do pincel, então ele deu uma mexidinha, mas se fosse tudo sem atrito nenhum e tudo certinho, ele ia deslizar o papel e o corpo realmente nem ia se mexer. E
também eu estou segurando com a mão, puxando para a outra, não estou fazendo muito bem feito. Outro exemplo que a gente pode fazer é o seguinte, imagina que esse papel agora é uma moto. Esse aqui é o passageiro da moto. E aqui é o motoqueiro. Imagina que é um motoqueiro. Todo mundo já passou por isso. Eu já. Você senta na moto, não segura no motoqueiro. E o motor da moto dá arrancada. Aí o que acontece? Vai o motoqueiro que está segurando a moto, ele vai com a moto. E o passageiro que estava em repouso, a moto entrou em movimento. Levou o motoqueiro porque ele segurava o guidão. Mas o passageiro que estava de carona, ele estava em repouso. Ele tendeu a permanecer em repouso. Como a moto saiu da base dele, ele ficou no ar. E aí, por isso, ele cai sentado no chão. Uma experiência muito desagradável. Já passei por isso. Outro caso que a gente pode ver na prática, esse princípio de inércia do estado do corpo, a gente pode simular aqui a inércia de movimento. Imagina o corpo que vai fazer um movimento esse aqui. O passageiro do corpo vai ser a corujita. Ela vai aqui no móvel. Então, esse móvel está em repouso. Quando esse corpo sair em movimento, a tendência do passageiro é o quê? Vamos pensar. Cai para trás. Por que ele cai para trás? Porque o móvel entra em movimento, sai da inércia de repouso e vai para a inércia de movimento. Esse aqui que está em repouso, ele tende a permanecer na inércia dele de repouso. E aí, como o suporte, que era o carro, saiu, ele fica no ar e cai. Fica para trás. E na arrancada, ele é jogado para trás. Agora imagina diferente. A corujita está viajando. O corpo está andando. De repente, o carro vai frear. Aí só andou, né? Segura ela aqui para mim poder frear. Ela, o que acontece? Ela vai para frente. Aí aqui entra uma aplicação importante do princípio da inércia de movimento. Porque se esse corpo está em movimento, ele tende a permanecer em movimento. Então, por isso, é exigido o cinto de segurança. Porque se o carro freia, o corpo não vai ser jogado para o para-brisa. Porque o cinto de segurança vai proteger o passageiro. Por isso, o cinto de segurança, ele é obrigatório. E esse estudo do princípio da inércia, ou primeira lei de Newton, e as outras leis também de Newton, trouxeram um desenvolvimento muito grande na tecnologia e principalmente quando se pensa na construção de automóveis, essas máquinas para transporte e tudo. E também a compreensão de como que os planetas, né? O estudo do movimento dos planetas, que é um estado que é de inércia, de movimento constante, que entra em órbita. Lançamento de satélite. A partir dessa compreensão da lei de Newton, vocês percebem que a aplicação ela pode ser encontrada no cotidiano nosso. Então, a física ela não se distancia, a teoria ela é utilizada na aplicação de novas tecnologias. A lei de Newton
essas leis, esses princípios da dinâmica, eles só não são aplicados para objetos muito pequenos, de dimensões atômicas, e também ele não se aplica para objetos que atingem velocidades muito grandes, como velocidades próximas à velocidade da luz. No mais, as leis de Newton, né, esses 3 princípios, eles são base da tecnologia do nosso dia a dia. As outras 2 leis nós vamos estudar nos próximos momentos de aula, e nós vamos encaminhar para você a atividade que você, relacionando o que nós conversamos aqui e o exemplo que nós fizemos, você vai resolver a situação proposta. Atividade teórica. Um abraço e ótimo dia.